Boa noite, bem-vindos ao Comissão Política, espaço de debate semanal aqui na MBC TV. Hoje vamos conversar sobre um tema que tem estado a marcar muitos debates no seio da sociedade, a questão dos privilégios, sobretudo que são, vamos dizer, atribuídos aos servidores públicos e todos aqueles que ocupam cargos de chefia no país. Falo isto ao nível do governo, das instituições públicas, e é, portanto, sobre isto que iremos hoje falar. Privilégios que impedem o respeito e a implementação dos direitos humanos. Então, a relação entre os privilégios, há quem diga que quando se dá mais privilégios a uns, retira-se a possibilidade de os outros também verem, assim que é, os seus direitos humanos preservados. Privilégios e a subversão dos direitos humanos em Moçambique vai ser, então, portanto, o tema que iremos elaborar sobre ele hoje aqui. E, por efeito, conto com as presenças do Dr. Josué Bila, ele é antropólogo, com interesses também em questões jurídicas, de direitos humanos, e o Dr. Elísio de Souza, que é jurista e deputado da Assembleia da República. Boa noite aos dois e muitíssimo obrigado por cá estarem. Está aí lançado o repto. Os deputados têm privilégios, são considerados na Constituição. Quanto mais esses privilégios lhes são atribuídos, os menos privilegiados, o cidadão comum, muitas vezes queixa-se de os deputados terem muitas benesses comparado com o que era o expectável. O que é que tem a dizer a respeito disto? Bom, boa noite a todos. Primeiro agradecer o convite e agradecer à MBC TV e também saudar a todos os telespectadores e também internautas que assistem e assistem esse programa. Saudar o meu colega José Bila, não é? Josué Bila. Josué Bila, perdão. Yeah. E assim também Isaac Nen, por estarmos aqui a moderar este debate. Bom, a questão é a seguinte: de facto, é preciso, até por acaso coincidiu que conversava um bocadinho, portanto, com o Dr. Josué Bila, não é? Em off, e falávamos um bocadinho sobre, perguntava a ele como é que está a ser a experiência na Assembleia da República. E a minha resposta era que, de facto, quando estava fora, tinha uma certa percepção do trabalho, e agora estando dentro, a percepção é outra. Muitas vezes existe uma percepção de pouco trabalho e muitos benefícios, mas na verdade, quando está lá dentro, a gente vê que de facto não é tão assim linear, porque há muito trabalho de facto, e se formos a ver todos estes pacotes legislativos, principalmente nesta terceira sessão, foi uma sessão extremamente, portanto, robusta de pacotes legislativos fundamentais para a vida do cidadão. É só vermos, portanto, as últimas leis que estão a ser promulgadas, vamos dia a dia, vamos ver coisas. Cada uma dessas leis foi fruto de muito trabalho por parte dos nossos colegas deputados e também, portanto, da população, das quais algumas leis passaram por várias auscultações e processos, portanto, de logística. Mas... Não, deixa eu interromper, desculpe-me por isso. Sim. Muito se diz sobre o desempenho dos deputados e da própria Casa, o Parlamento, que é chamada Casa do Povo, que muitas vezes funciona como se fosse um cartório, mesmo para chancelar apenas o que já se expectava que fosse passar. Não há efetivamente um trabalho profundo dos deputados até se chegar à aprovação de uma norma ou lei. Bom, eu particularmente não vejo assim, mas também respeito quem veja assim, quem tem esta visão, porque na verdade existe, portanto, aquela parte da iniciativa do governo. Sim. O governo tem a iniciativa legislativa de nos trazer, portanto, algumas propostas de lei, não é? E há um trabalho, principalmente nas comissões. Eu estando integrado numa das comissões, que é a primeira comissão, temos, portanto, esta missão muitas vezes de fazer
filtro a lei, porque nós temos que olhar para aquilo que é o projeto, a proposta de lei, e depois também olhar para aquilo que são as expectativas do povo moçambicano, tendo em conta vários estudos, vários contributos, porque muitas das leis, muitas vezes elas estão associadas a certas, digamos, certos temas, não é? E nós não podemos ignorar, portanto, aquela franja populacional ou aquela franja de instituições que vão estar interessadas e vão conhecer, portanto, daquilo que é aquela matéria. Então, há um trabalho, de facto, de profundidade em relação a qualquer dispositivo que vai lá para ser aprovado. Portanto, não é verdade, né, que a Assembleia da República é um cartório. Na verdade, não é. Há muito trabalho mesmo. E não é verdade também que vocês sejam beneficiários de grandes bens, os privilegiados. Exato, este é o tema central, portanto, desse debate, que são os privilégios. E como começou por este lado, vou-lhe dar aquilo que é o meu ponto de vista. Porque assim, é preciso perceber o seguinte: quem mais se esforça, também mais deve Ganha beneficiar. mais. Quem menos se esforça, coisa. E as oportunidades também devem ser para todos. É por isso que muitas vezes os critérios de seleção, os critérios para portanto, a escolha dos diversos cargos, sejam empresariais, sejam institucionais, sejam do Estado, etc., muitas vezes têm critérios objetivos. Para quê? Para que todos tenham o mesmo privilégio ou pelo menos tenham a mesma oportunidade de poderem todos estes concorrerem em igualdade de circunstâncias para cada um deles poder privilegiar. É verdade que se olharmos para aquilo que é o nível salarial de cada uma das funções no Estado, não são iguais. Nós temos de N1 até acho que N21. Não, N21 não é. Penso que a nova tabela salarial, a nova tabela, assim, a ATSU, não é? A Sim. ATSU, ela já faz estas categorias, são estas 21 categorias e tal. Então, todos estes níveis muitas vezes justificam-se por critérios objetivos. Portanto, é assim, se nós temos pessoas que estão num ou noutro nível, subentende-se, no mínimo, naquilo que é o plano logístico, que cada um teve a oportunidade, não é? Teve a oportunidade de chegar lá. Por exemplo, né? Imagina que eu começo agora a trabalhar na MBC. Não seria justo que eu começasse logo, não é, com salário superior a si, se não tivesse as qualificações que o Naen não tem. Por exemplo, temos a mesma qualificação. Eu estou a começar agora. O Naen já está aqui já 2 anos, quase 3 anos. Exatamente. Então, isto já mostra claramente que o critério objetivo, não é? Ou melhor, a igualdade não seria o direito humano. A equidade, sim, tendo em conta o seu tempo de serviço e o meu tempo de serviço. Então, é preciso olhar para esses princípios para nós falarmos de, portanto, de direitos humanos, de igualdade, de paridade e não olharmos simplesmente para aquilo que são questões pontuais subjetivas. É que não, mas os deputados estão ali e por que os professores estão do outro lado? É preciso olhar para os critérios e também para aquilo que é não digo que é a entrega, mas aquilo que são os privilégios, são garantias administrativas que o próprio Estado dá aos funcionários, dependendo daquilo do cargo e da responsabilidade que tem. Muito obrigado, Dr. Elísio de Sousa, por este introito, que foi um pouco mais longo até. Deixe-me juntar também aqui à conversa o Dr. José Bila, que ele é antropólogo, durante muitos anos no Brasil, mas a sua área de estudo continua sendo Moçambique. Que entendimento tem sobre este tema que trazemos hoje aqui? Privilégios versus a subversão dos direitos humanos em Moçambique. Os privilégios de uns impactam diretamente no cumprimento dos direitos humanos dos outros. Isto é um facto? Pode ser, pode ser. Mas podemos começar um pouco por um trabalho de campo, por exemplo. Sim. Ou uma visualização. Todos nós aqui já participamos em cerimônias fúnebres ou cerimônias matrimoniais. E lá temos percebido claramente que tem indivíduos que têm muito mais um certo poder de ameaçar maior número possível de pedaços de carne, por exemplo, bolos, do que os outros. E antropologicamente, isso tem um impacto reverbador em toda a estrutura do próprio Estado, em toda a estrutura da sociedade. Porque dentro dos casamentos nós percebemos claramente que se um indivíduo é um professor e o outro é um pedreiro, pois temos um economista, digamos, ou talvez um juiz, e o outro é um cobrador de chapa.
aquelas senhoras que vão, os serventes, vão normalmente privilegiar aqueles que têm, digamos, uma certa relação com a estrutura política do Estado ou a burocratização do Estado, que é através da escola e depois podem conseguir bons empregos na própria estrutura do Estado ou no setor privado. Tá, aqueles que são um simples cobrador e depois um simples pedreiro, normalmente podemos servir pedaços de carne menores. Muitas Ou vezes seja, também são convidados. não, são convidados porque às vezes são vizinhos, já um primo, Sim, eu um dizer que colega de muitas trabalho. vezes até podem não ser convidados Ok. para esse cerimônia. Exatamente, sim, sim. Então, nós antropólogos gostamos muito de usar as palavras nas línguas locais. Por exemplo, aqui o advogado, o professor, o professor secundário ou universitário, o deputado, vão ser servidos machata e anhamamaculo, ou seja, pedaços de carne maiores. Enquanto que o pedreiro e o cobrador de chapa podem ser servidos pequenos pedaços, o machata e a matzongo. Então, temos percebido que isso é muito frequente ser verificado nas nossas cerimônias fúnebres ou matrimoniais. E isso, aliás, a partir disso nós podemos, obviamente, tentar um pouco fazer uma observação de como é que o Estado ele é gerido. Ok. O Estado não é gerido... O que acontece nas comunidades, no Estado é uma extensão do que começa tudo lá na base. Exatamente. Mas também o próprio pedreiro, veja só. O próprio pedreiro ou o próprio cobrador, naquele casamento, talvez, ou naquela cerimônia fúnebre, talvez a servente ou o servente seja amigo ou irmão. Ele também pode beneficiar-se. Ou seja, os privilégios não são só localizados naqueles que estão em espaços cimeiros do Estado ou do setor privado, digamos, mas também mesmo entre pessoas muito anônimas, pessoas muito simples, o chamado cidadão comum, pode também beneficiar-se dos privilégios, dependendo do espaço que ele ocupa naquela estrutura social ou naquele espaço de casamento ou numa outra situação. Isto é resultado de um estudo feito pelos antropólogos. Sim, eu pessoalmente faço esse estudo. Okay. A minha tese de doutoramento é sobre isso. Okay. É sobre olhar Tese os privilégios. feito no Brasil. Exatamente. Olhar os privilégios a partir da base, não a partir do parlamento, por exemplo, ou a partir do setor diplomático, Sim. porque nós sabemos que tem passaportes diferenciados dos nossos. Mas eu parti, na verdade, da base, para perceber, é como se fosse uma mentalidade social. Okay. Eu quero saber por que as pessoas, na verdade, com muita facilidade, elas se beneficiam de certos... privilégios ou benesses num casamento ou não, e os outros não podem se beneficiar. E muitas das vezes elas não reclamam que não podes me dar um pedaço maior se tem aqui uma viúva ou um órfão desdentado, talvez, que está com muita fome. O indivíduo come ali bem relaxado. A questão de fundo é, por que com muita facilidade, por exemplo, os deputados podem ser deputados ou podem ser ministros, etc. Por que decretam ou legislam pacotes legislativos que tenham muitos privilégios? Mas isso não é um problema para mim, dos deputados ou dos ministros, é um problema social. Ok. Tudo parte eu reduzo um problema político para o social, para pensar a política a partir do social. Ok. Essa é a questão de fundo. Ok. Sim, sim. Antes de olhar os deputados, os ministros, é preciso olharmos como é que a sociedade ela se articula diante de muitas situações. Doutor Pires, isto justifica que o Parlamento aprove, por exemplo, estas propostas? Vocês são juízes de causa própria, muitas das vezes. É partindo deste pressuposto inicial uma questão social que é levada para o topo, para a política ou para o Parlamento, por exemplo. Concorda com este pensamento? Bom, não diria que concordaria ou não. Teria dificuldade em dar uma resposta categórica em relação a isto. Embora concorde que naquilo que foi
a base da intervenção, portanto, do Dr. Josué, em relação a este aspecto, que é uma base tradicional familiar, não é? Podemos dizer também que pode haver uma tendência humana, não é? Uma tendência humana em, quando a pessoa está num lugar, achar que neste lugar pode tirar vantagens. É por Pode ou isso- deve? Não, pode. Dever não deve. Por quê? Porque as normas jurídicas não autorizam isto. Nós temos, por exemplo, a lei da propriedade pública, Sim. exatamente, para além das leis criminais, que é um dispositivo que, ou melhor, um instrumento que ajuda com que as pessoas não usem desse privilégio de estar no lugar onde estão e tirar benefício disso. É por isso que esta lei, portanto, tem norma. Tem algumas, quer dizer, nós, mesmo os próprios magistrados judiciais, têm o código de ética e de conduta, não é? Em que é verdade que não é um instrumento que criminaliza tanto que está, mas diz, por exemplo, que, por exemplo, o juiz não pode, eventualmente, durante um processo, frequentar a casa de alguém que esteja, portanto, a julgar. Não pode, eventualmente, aceitar até boleia, não é? De uma pessoa a quem tenha um processo contra. Porque são questões que, repetitivamente, ou pode dar uma impressão de vantagem, ou então pode objetivamente dar vantagem. Então, isto para dizer que, porque o ser humano não é perfeito, não é? Todos nós admitimos isso. E se eu sou colocado numa situação em que posso tirar proveito e que ninguém me vê, é fácil eu cair na tentação. Então, por isso que existe a lei. A lei e os estatutos e todos os outros instrumentos visam necessariamente evitar que se coloque uma pessoa nessa situação. Por exemplo, se olharmos agora para a Assembleia da República. Sim. Sim. Nós É um não bom podemos- exemplo. Sim. Vamos olhar para a Assembleia da República. Há certos limites em que a Assembleia não pode legislar. Por exemplo, Em causa própria, em, por exemplo. em causa, em benefício próprio. Por quê? Porque há algumas, por exemplo, eu não posso legislar algo que vai beneficiar a mim e vai prejudicar os meus sucessores. E também não posso legislar em algo, objetivamente falando, que seja fora, portanto, dos padrões normais, que possa ser uma vantagem exclusivamente para este mandato. Dizer que só os deputados do quinto, da 10ª legislatura é que têm direito, por exemplo, a transporte. Ou, por exemplo, a reforma, né? Como é que A chamamos? reforma, por exemplo. Por exemplo, Em princípio. aqui tem esta vantagem, por exemplo. Legislar Este assunto- pensando Sim. em legislaturas futuras. A pessoa não pode legislar para si. Tem que legislar ou legislar para, portanto, para a coletividade, não é? Portanto, é que a lei tem que ter, chamamos em direito, efeito erga omnes, que é, eu não posso legislar para o NENAN, tem que legislar... Na N, perdão. Tem que legislar para a MBC, por exemplo. Ou melhor, tem que legislar para os jornalistas, não só para o NAN. Então, Foi o que sucedeu no caso daquilo que há um termo próprio que é usado, que os deputados que cumpriram 2, 3 mandatos asseguraram que, ainda que estejam fora do Parlamento, ainda possam se beneficiar, chamaríamos, não sei se é o mesmo que providência social, coisa parecida. bom, em princípio, esta questão é uma questão que penso que está a ser ainda analisada, não é? Está a ser analisada, porque não nos esqueçamos que existem vários instrumentos que foram aprovados, instrumentos de política financeira do Estado, que estão a ser analisados ponto a ponto, que de facto esses instrumentos podem, portanto, em algum momento ter uma certa interpretação, não é? Nós não podemos comparar, por exemplo, a primeira legislatura com a 10ª legislatura. Sim. Os problemas da primeira legislatura não são os mesmos da 10ª legislatura. Os deputados que estiveram na primeira legislatura, a de 94, provavelmente, muitos deles, são poucos, penso que são 1 ou 2 é que são,
mas são poucos que fizeram todas as 10 legislaturas, portanto, na Assembleia da República, ininterruptas. Então, isto para dizer que cada legislatura aprecia os problemas dentro do seu período, Ok. mas não deve apreciar só para o seu período. É essa questão que nós temos que ver, porque a lei tem efeito, porque uma lei dispõe para o futuro, como se diz. Então, muitas vezes existem normas que proíbem mesmo legislar em causa própria ou legislar só para o benefício próprio. Mas isto, portanto, temos que olhar, portanto, para cada instrumento. Por exemplo, vamos a lei do SISTAF tem suas nuances, tem suas, portanto, tem suas particularidades. Não podemos, portanto, comparar, por exemplo, com o Código Penal, o Código de Processo Penal, que também tem suas particularidades. Mas isto para dizer que, de facto, a nível do Estado e a nível dos privilégios, cada um dos privilégios que é fixado no Estado e no governo, muitas vezes são privilégios que têm em vista critérios objetivos. Agora, a pergunta, se me perguntar se todos os cidadãos cumprem com a lei, aí é outro debate. Vem aí a questão da lei da propriedade pública, por exemplo. Queria entrar também um pouco nisto, depois voltaria aí assim. Como é que interpreta o que explica aqui o deputado e jurista Elísio de Sousa? Esta questão, sobretudo do Parlamento, ele aponta, pega como um dos exemplos o funcionamento do Parlamento. É difícil que eu fale do Parlamento, porque é muito complexo o Parlamento. Eu não tenho tido muitas leituras sobre o Parlamento moçambicano. Se for falar de leituras um pouco mais... Pode, se calhar, trazer exemplo do Brasil. Agora eu mais uma vez vou repetir um pouco aquilo que eu estava a dizer antes, que o nosso problema com o Parlamento, com outras instituições do Estado, é porque nós não fomos socializados intelectualmente para olhar essas instituições como reprodução comportamental das nossas famílias ou do homem comum. Olhamos o Parlamento ou o governo ou as instituições do Estado, como caso isolado, as diplomacias, como um caso isolado das manhas comportamentais sociais. Mas faz sentido que as manhas comportamentais sociais, estou a usar o termo que usou, também sejam aplicadas no Estado, por exemplo, ou para o Parlamento, olho para o governo. Não, faz sentido? Não, a minha questão não é se faz sentido ou não. Eu, como indivíduo que estuda essas relações sociais, não critica. Não é porque eu não critico, mas eu tentei estabelecer. É que se eu não posso reproduzir uma crítica ligada à cidadania rancorosa moçambicana. Eu tenho que tentar fazer um certo grau de compreensão a esta complexidade dos comportamentos que nós encontramos na estrutura do Estado, digamos, e relacionar com os comportamentos daqui da base. Ou seja, tudo o que sucede ao nível do Estado, na estrutura do Estado, é reflexo do nosso Estado social. É muito provável. Um dos fatores de compreensão do nosso Estado é através dos comportamentos sociais. No caso nosso, porque o nosso Estado... disso? Um momento. O nosso Estado tem quantos anos? 50 anos de existência. É muito difícil é muito difícil separar os comportamentos dos ministros do Estado moçambicano dos comportamentos das nossas avós nas zonas rurais. Porque todos nós pertencemos a essas amalgas rurais, todos nós pertencemos aos espaços em que sentávamos por baixo das árvores, debatíamos ideias, ok? E ancestralmente nós sempre debatíamos. E os nossos comportamentos, segundo os quais a Xingombela, Banicana, o Chaka, não podem ser de forma alguma serem atrelados aos ministros ou ao Estado, quando na verdade são comportamentos a partir dos quais todos nós bebemos, porque essa é uma água social, a partir da qual todos nós bebemos e todos nós comportamos-nos a partir dessa água. Agora, eu não vou aqui, na verdade, estabelecer uma crítica raivosa contra os deputados porque ganham tanto, okay? Ou porque o ministro ganha tanto, quando na verdade eu percebo claramente que também nas esferas locais temos percebido não é um nascimento, mas uma estruturação de privilégios. Hoje em dia, por exemplo, mesmo nas nossas próprias famílias, quem tiver mais sucesso financeiro é muito bem tratado do que aquele que não tem um sucesso financeiro.
E vamos dizer que é a Frelimo que chegou naquelas famílias Impôs isso. impôs isso. Não, temos que estudar. Por que que a nossa sociedade age do jeito como age? E como é que isso chegou ao ponto em que chegou? Acho que isso é muito importante fazer pergunta. Agora, eu não posso de forma alguma, como adulto que sou, reverberar aquilo que eu sempre chamo de cidadania rancorosa. Que sempre é ter uma raiva, um rancor contra os governantes, contra os deputados, como se, na verdade, nas nossas esferas sociais de base, houvesse tranquilidade. Ok. Eu voltarei a insistir nesta questão, porque percebo que o antropólogo defende, literalmente, que tudo o que está a acontecer na estrutura do Estado Não tudo, mas uma parte. tem a ver Sim. com o que nós também fazemos no dia a dia, em casa, Exatamente. nas nossas famílias. Sim. Mantenha-se desse lado, caro telespectador. Nós voltamos daqui a pouco, para o nosso intervalo. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Boa noite, bem-vindos de volta aqui ao Comissão Política, no dia em que recebemos o Dr. Josué Bila, aqui à minha direita, ele é antropólogo, e o Dr. Elísio de Souza, que é jurista e deputado. Hoje estamos a olhar aqui para os privilégios, há quem diga que os privilégios impedem o respeito e a implementação dos direitos humanos em Moçambique. Privilégios versus subversão dos direitos humanos em Moçambique. Falávamos, antes do intervalo, de uma correlação entre o que acontece na estrutura do Estado com os nossos costumes, os nossos atos no meio social. Mas como é que nos permitimos a pegar naquilo que é o social e replicar ao mais alto nível? Aquilo que vivemos, como explicou o antropólogo, no Estado, quer no Parlamento, quer ao nível do Governo, quer... Depois temos agora um outro debate sobre os antigos presidentes da República, os seus privilégios. É resultado do que nós vivemos também lá mais abaixo. Pode ser. O pai de família, numa casa, por exemplo, é servido os maiores pedaços de carne. Na minha casa não é assim. Na tua casa, porque somos a nova geração. Sim. Mas tradicionalmente é assim. O indivíduo que cresce nessas circunstâncias, ele pode pensar que mesmo quando for ministro, ele tem de ser sempre dado o maior bolo. Além de que também existe um certo grau de hábitos que foram criados no tempo colonial. Okay. Tu tinhas a figura do homem branco que era civilizado, não precisava de assimilar. E depois tem os pretos, duas categorias, o indígena e tens o assimilado. O assimilado é um pequeno português preto, ou preto português, que tinha tido acesso a uma escola, falava muito bem a língua portuguesa, por isso que até hoje nós temos muitos moçambicanos que desejam falar a língua portuguesa como se fossem portugueses. Mas tens o indígena que trabalhava, por exemplo, no chibalo, o trabalho forçado, e ele sempre vivia
muito fora à margem da cidade, por exemplo, e ele precisava até de um documento para entrar na cidade. Então, estas categorizações da burocracia colonial perpetuam até aos dias atuais. Os novos assimilados, quer dizer, os assimilados do tempo colonial são os que abocanharam o poder no pós-75 e até hoje perpetuam uma certa narrativa de que eles são melhores do que, por exemplo, aqueles que não tiveram acesso à educação. Os próprios salários dentro do Estado, tu vais notar claramente que seguem, em certa medida, o que eu estou a dizer. Okay. Se o indivíduo tem 7ª classe, trabalha no Estado, e o outro, por exemplo, é um licenciado, tu vais notar claramente que, em termos de números de salários mínimos, há muita diferença. E já não digo, há pouca diferença, desculpa, mas já não digo, por exemplo, de uma pessoa com 7ª classe trabalhando no Estado para, por exemplo, um ministro ou diretor nacional. Mas essas questões não podemos nós dizermos que tudo foi criado apenas por aqueles que abocanharam o poder agora. É um certo grau de uma mentalidade, digamos, coletiva que nós temos. Fomos criando isso de que, olha, existem aqueles que são os melhores, devem ser dados o melhor, e existem aqueles que são os piores, devem ser dados o pior. Okay. E não podemos, eu não costumo, nos meus estudos, nas minhas reflexões, não costumo muito trazer os culpados, porque também essa não é a minha missão, mas a minha missão é problematizar um problema que existe, que todos nós o conhecemos. Exatamente. E é o que estamos aqui hoje a fazer. Como é que interpreta isto? O deputado falava aqui a questão da lei de propriedade pública, a lei de propriedade tem tudo a ver também com o me beneficiar. Estou num determinado posto, como por exemplo ser deputado, e, por exemplo, temos o caso dos antigos chefes de Estado, em que há um decreto do Conselho de Ministros que aprova estas regalias para os antigos presidentes. O atual Presidente da República vai se beneficiar. Falou desta questão da extensão, em termos daquilo que é a legislação que é aprovada, mesmo ao nível do Parlamento, não é para beneficiar apenas ao mandato atual, é também para o futuro. Obrigado. Bom, é verdade que estou a olhar muito na vertente de onde me sinto mais confortável, que é na vertente jurídica. Sim. Mas eu vou invadir um bocadinho esta vertente antropológica, histórica. Não nos esqueçamos que esta matéria de direitos humanos começa em 1750 a.C., com o Código do Hammurabi. Okay. Se nos esquecemos. Em que visava, portanto, proteger a desigualdade social da forma como eram tratados uns e os outros. Depois vamos andar um bocadinho. Chegamos mais ou menos... penso que já em 1700 e alguma coisa. Mais coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. A Carta Magna. Que vem, portanto, trazer uma espécie de uma igualdade entre os seres humanos. Mas quem era ser humano naquela altura? Ser humano eram os homens brancos, como diz. Os escravos não eram ser humanos. As mulheres também não eram seres humanos. Não é? Então... Por exemplo, para que a mulher conquistasse o direito de voto. Estão a falar de direitos humanos. Sim. Isso teve que chegar depois dos anos 50, aqui nos Estados Unidos, aqui ao lado. Não é? Nós tínhamos aqui o apartheid até 1991, 90, não é? Em que... A segregação. A segregação racial. Não é? Então estamos a falar dos direitos humanos. Estamos a falar daqueles que ganham, uns até pelo menos nas famílias, pelo menos têm pedaço grande, pedaço pequeno. Se formos olhar para a história, portanto, da humanidade, uns não tinham pedaços e eram só sujeitos a deveres e os direitos estavam com os outros. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, de facto, a estruturação social não é de hoje nem de ontem. E não foi nenhum partido que trouxe e nenhum partido vai tirar. Isto é a sociedade. O direito humano é a discussão na sociedade.
E muitas vezes as grandes mudanças dos direitos humanos começam com pequenos atos. Por exemplo, o caso do estado de Alabama, em que uma senhora, penso que foi em Estados Unidos 1955, sim. Uma senhora chamada Rosa qualquer coisa, que recusou-se a sair de um lugar que era supostamente devia dar lugar a um branco, num autocarro. Foi aí que surgiu o movimento revolucionário do Martin Luther King, até ser assassinado. Por causa de um pequeno ato. Então, isto para dizer de facto que quando nós falamos de direitos humanos, nós falamos de uma espécie de igualdade básica para todos. Oportunidade para todos. Eu vejo, por exemplo, há um problema, nós também temos, pelo menos aqui a nível de Moçambique, nós olhamos para algumas organizações da sociedade civil. Esta talvez seja uma pequena crítica, mas uma crítica construtiva, espero que sim. E espera ser compreendido. Espero ser compreendido. É que parece que alguns direitos humanos são superiores a outros direitos humanos. Não é possível. Exato. Nós temos uma situação em que, por exemplo, morrem 3 pessoas, mas só se chora a morte de um. Dos outros 2 não interessa. Porque talvez em vida essas pessoas não tiveram uma relevância que justificasse esta ação. Então, o que eu quero dizer com isso é que se nós queremos falar de direitos humanos, nós temos que ser justos e, por exemplo, houve uma campanha há pouco tempo de angariação de fundos, em que, por exemplo, olhou-se para um ativista que foi condenado, não é, a uma pena de 1 milhão. Em menos de 2, 3 dias conseguiu-se angariar 1 milhão de meticais. Mas temos outros ativistas que até passaram por riscos presumivelmente mais graves, que não conseguiram juntar 8 mil meticais até data hoje. Se conseguiram, acho que conseguiram há 2 ou 3 dias. E aí eu pergunto, qual é o direito humano maior do que qual? Porque que é tal coisa, quando são esse tipo de coisas, nós temos que Tem de haver aqui não ser hipócritas. Sim, nós não podemos ser hipócritas. Porque muitas vezes também temos alguns organismos que se aproveitam dos direitos humanos para a autopromoção. Temos também situações, não é, de pessoas que alegadamente, por estarem a fazer, digamos, a defesa dos direitos dos cidadãos, fazem denúncias caluniosas só por motivações políticas. Está a referir-se ao caso do Adriano Vunga, especificamente. Não, este é o caso das contribuições. Sim. Não Mas estou, o caso, não estou contra. o caso que nós conhecemos é mesmo este aqui. Do Adriano Não, Vunga, em que fez termos uma- em termos de denúncia caluniosa, isso é outra coisa. Isso é um caso que foi o tribunal. Estou falando de um caso de agora. Sim. Só não quero pôr nomes aqui na televisão porque depois de amanhã não quero responder em processos. Tem receio também. Não é receio. Pagar É um uma milhão. questão, é uma questão de prudência. Mas nós sabemos, porque aliás, se for ao meu Facebook, há de ver a publicação que eu fiz esta semana, que tem a ver exatamente com isso. Com pessoas- Levantou a questão das mortes. Morrem 3, um apenas é que é levado à categoria de Sim. estatuto de herói, de mártir. Está aqui a referir-se, por exemplo, ao caso do assassinato de Elvino Dias e do Paulo Guamp. Porque Paulo Guamp praticamente... Neste caso não estou a olhar para um caso. O que eu estou a dizer é que se você se compromete em defender os direitos humanos, então não pode dizer que este é mais humano do que este. Ok. Não é? Portanto, ou dizer que vamos lá contribuir para este e não contribuir para este. Ok. Vamos ajudar familiares deste e não ajudar familiares deste. Se é para fazer uma campanha, tem de ser para todos. Tem que ser para todos, tem que ser coerente. Ou seja, o Dr. Lísio diz que, mesmo ao nível das organizações que, vamos lá, cultivam esta questão dos direitos humanos, há também violação dos direitos humanos. por parte- Muitas vezes, algumas, não todas, algumas se escondem por trás da capa de direitos humanos para promover, portanto, interesses, às vezes são Particulares. políticos, às vezes são particulares. Ok. É por isso que até houve uma situação, penso que foi há 3, 4 anos, em que
estava-se a discutir a lei das organizações Da sociedade civil. de sociedade civil e que houve um grande debate quando a proposta de lei era que essas sociedades justificassem os fundos que recebiam. Porque significa que existe também uma certa desconfiança em relação a certas entidades. Ok. Não estamos a dizer que todas as entidades sejam assim. Muito bem. Longe de mim. Nós temos entidades credenciadas, temos grandes organizações, temos organizações sérias, tanto fora de Moçambique como em Moçambique, mas podemos dizer que é preciso olharmos para essa questão de uma forma em que, se nós sabemos criticar o outro, por exemplo, temos agora um partido, não é, que vai fazer um congresso. Mas não é problema mencionar. Um minuto. Não, sabe, não é, é assim, eu tenho que ter cautelas como jurista, não é? Não necessariamente porque não posso dizer, mas é preciso que vou deixar que o telespectador chegue até lá sozinho. Às vezes até um bocadinho mais elegante. Já estamos também a fugir um pouco do Mas é para dizer que Sim. vai lá como neste tal concreto. Criticam quando nos outros partidos existem candidatos únicos, mas os membros desse partido aceitam que no seu partido haja um candidato único e incontestável. Não sei se está a perceber. Nós temos que ser coerentes. Então, quando você aceita uma coisa ou faz uma coisa, não fala mal do outro. Então, é essa incoerência que eu digo. Fala mal do outro, mas depois atrás faz a mesma coisa. Muito bem. Fugimos um pouco daquilo que era o tema. Mas José tem a Vila. ver, Sim, tem tudo a ver, mas acabamos de fugir. José, queria também que conversasse um pouco sobre isto. Como vamos buscar o equilíbrio, efetivamente, entre dar privilégios a muito poucos e retirar, pois fica esta condição da questão dos direitos humanos, a muitos. Porque ouviu o doutor dizer muitas vezes aos termos que usou para caracterizar quem faz crítica, uma Cidadania crítica, rancorosa. sim, uma cidadania rancorosa, porque as pessoas veem como andam os nossos dirigentes, por exemplo, em grandes máquinas, com uma escolta super, mas o cidadão comum tem problemas para apanhar a questão da mobilidade aqui. Vamos olhar aqui para a região do Grande Maputo. Fala sobretudo da questão da contenção de gastos combustíveis. Mas vemos aí alguns dignatários sendo cortejados em grandes viaturas e frotas muito elevadas. Como é que sempre como fazer um equilíbrio, efetivamente, sobre isto? Eu vejo nesse comportamento dos nossos dirigentes uma grande deselegância republicana. É deselegante, de facto, que andem em grandes máquinas quando as nossas populações, a maioria delas, não tem o que comer. Uma simples refeição para se ter em muitas famílias moçambicanas é muito complicado. É deselegante, de facto. Não podemos fechar os olhos quanto a isso. E até porque, como exatamente, como moçambicanos que somos, devemos todos nós lutarmos para que a nossa sociedade, pelo menos, seja equitativa ou igualitária, seja qual for o termo que quisermos debater, mas que todos os moçambicanos não sejam deixados de fora para terem um bom transporte, uma boa alimentação, uma boa escola, uma boa casa, etc, etc. Todos nós temos que trabalhar em termos de debates. O que é que nós devemos fazer para que, na verdade, os privilégios sejam reduzidos, de modo a que nós sejamos uma sociedade de iguais e não uma sociedade de privilégios. Okay. Uma sociedade de iguais não é necessariamente porque todos nós vamos ter, digamos, um salário, vídeo. Há aqueles que não vão comprar um carro simples, mas podem andar num bom transporte público. É disso que estamos a falar. Nem todas as pessoas serão ministras, mas pode ser um simples trabalhador, mas pelo menos tem um salário regulado que dá para que pelo menos as contas de alimentação, pagar um simples curso para o filho fazer a língua inglesa, etc, etc, possam ter. É disso que eu acho que a sociedade tem de debater muito mais. Agora, não é de debater isso contra apenas aqueles que são do partido no poder
e deixando, obviamente, aquilo que estavas a levantar, aquilo que o Dr. Sousa estava a levantar, que há um pessoal, de facto, na sociedade civil que vive em grandes fortunas e farturas financeiras. E elas vêm, na verdade, criticar o partido no poder quando as práticas são as mesmas, em contextos diferentes. Uns trabalham como sociedade civil ou organizações não governamentais, outros estão no governo, mas, digamos assim, o nível de privilégios são os mesmos. Os mesmos têm o mesmo dinheiro para entrar num bom restaurante, da mesma forma como pessoas ligadas ao partido no poder têm dinheiro para entrar num restaurante. As escolas privadas nossas, por exemplo, não estão abertas para as pessoas que estão dentro do partido no poder. São abertas para todas as pessoas que têm dinheiro. E, obviamente, há muitas pessoas, na verdade, que trabalham dentro dos organismos da sociedade civil que vivem uma situação extremamente contrária àquilo que defendem. Advogam, exatamente. Eu penso que foi uma questão muito interessante nesse sentido aqui. Precisamos de sermos muito mais equilibrados e muito mais prudentes quando nós estamos a fazer críticas. Porque muitas das vezes os nossos profetas sociais, que são ativistas sociais, são tão pecaminosos quanto os indivíduos ligados ao partido no poder. Okay. Então, precisamos um pouco de perceber por que a nossa sociedade se permite que tenha muitos hipócritas publicamente falando contra aqueles que estão investidos de poder e elas, na verdade, também mantêm os seus próprios poderes. É disso que eu acho que a sociedade precisa de ter maturidade para debater e para praticar. Muitas vezes questiona-se, sobretudo, o facto de os que têm muito, terem muito de facto, e os que pouco têm ou nada têm efetivamente. Sim. Se calhar a grande questão seja esta, uma redistribuição. Não estamos a dizer que o ministro tenha de ganhar mal. Não, é ministro, é governante, tem os seus privilégios, tem os seus direitos, mas o fosso não pode ser grande. A iniciativa de lei é que vocês, como deputados, não esperar que seja o governo nunca vai fazer isto, legislar em causa própria. Dizer que não, os ministros doravante passam a receber isto, mas os deputados podem fazê-lo. Os presidentes dos conselhos de administração das empresas públicas passam a ter um salário X. Creio que nesta perspectiva sim. Estava aqui à procura do nome deste senhor da Starlink. Como que é este? Este que agora virou o sul-africano, que o dono da Tesla, da coisa. Elon Musk. Elon Musk, ok. Lembrei-me agora que ele virou o primeiro trilionário do universo. Significa que a fortuna dele consegue pagar, portanto, o PIB de vários países africanos. Não é? Uma única pessoa. Portanto, isto para dizer que as assimetrias já vêm de longe. Só o fato de nós passarmos 500 anos, não quero justificar com isso, mas eu quero fazer enquadramento. 500 anos de colonização. Isto já nos diferenciou muito em relação ao resto do mundo ocidental. Partimos para a corrida. Lá atrás. Nós estamos a sair de um buraco. Para sair do buraco, para depois começar a correr com os outros. Então nós estamos numa situação, de facto, que apela para muito esforço. Não é? Quando fala de esforço, fala exatamente de quê? Exato, é isso que eu vou agora. Portanto, o professor Josué esteve agora, portanto, a dar-nos mais ou menos aquilo que era a sua visão em relação a esta questão dos governantes terem isto e o povo não ter tanto. Mas, não ter nada. Não ter nada. Digamos não ter nada. Não quero cá também desdramatizar. Não quero desdramatizar. Vamos continuar, vamos nos focar, mas é preciso perceber o seguinte, que há um esforço. Isto parece, portanto, defesa, do governo, mas não. Estou a falar por aquilo que nós acompanhamos. Há um esforço muito grande por parte do governo, se formos a ver, na área da saúde, na educação. Há um grande esforço. Na saúde,
nós tivemos, portanto, a situação das manifestações, que foi praticamente uma razia naquilo que foi a saúde. Vários caminhões de medicação, de medicamentos foram sabotados, portanto, que eram medicamentos que serviriam para 3, 4 anos. Mas hoje tivemos um esforço, um grande reforço por parte, penso, de uma organização, acho que é DAIA, que me foge o nome, que ofereceu para medicamentos 275 milhões de dólares. Isto não é pouca coisa. Para medicamentos só. Então significa que, e este esforço isto foi entregue, portanto, ao próprio presidente Daniel Francisco Chapo, quer dizer, foi anunciado perante ele, não é? Então isto significa, para além do esforço daquilo que são os 450 milhões de dólares que fomos buscar ao Banco Mundial agora, portanto, isto significa que esta questão, esta simetria que diz, portanto, o professor Josué, é uma simetria que tem dias contados, pode ter certeza. Não estou a fazer política, mas estamos a sentir que há um governo, há um presidente empenhado em fazer fé naquilo que prometeu no dia 15 de janeiro de 2025, sim, a quando da sua tomada de posse. E é um grande esforço também que tem que ser feito, que é colocar a melhor máquina a funcionar. Tivemos agora uma reestruturação inédita ao nível, portanto, da governação, Sim. não é? 3, portanto, secretários de Estado foram, portanto, na verdade foi mexer mexidos. de Nampula para Cabo Mas Delgado isto e de Cabo Delgado também. tem seu sinal. Há um sinal aí, claro. Não é? É preciso também temos essa leitura política. Há um sinal claro de mudança, é um sinal claro de coisa. E mesmo ao próprio nível do partido no poder, também há, portanto, sinais, portanto, de dinâmica. Sim, esta questão na província de Gaza. Sim, estamos a falar de dinâmica. Estamos a dizer que não se está estático. Há movimentos, há atenção, há uma vontade política de se mudar as coisas. Porque muitas vezes as coisas partem por vontade política. Sim. Não é? Quando há vontade política, a máquina avança. E se olharmos, por exemplo, tivemos agora uma situação inédita a nível do Poder Judiciário, que foi a apreensão de 3,7 toneladas de substâncias de droga, não é? Pois é fentanil e, portanto, e meta ou qualquer coisa. Então, isto para dizer que, de facto, sinais claros de mudança, tanto a nível É social... possível equilibrar como esta questão dos privilégios com o cumprimento dos direitos humanos. Igualar não se iguala porque nós estamos no Estado de Direito democrático. Mas eu tenho a certeza que esta questão de sairmos da pobreza absoluta e esta questão de conseguirmos, portanto, ter um povo satisfeito com aquilo que tem e ter um governo que ajuda, que apoia com iniciativas pontuais, pode ter certeza que nós vamos ter bons resultados. Muito bem, José Belo, estamos já a caminhar bem para o final. Queria também aqui, jeito, se calhar, de fecho, desse-nos o seu ponto sobre esta situação. Vamos conseguir equilibrar, há toda uma necessidade de equilibrar esta questão dos privilégios com a questão dos direitos. É preciso garantir os direitos humanos, que eles cumprimentam efetivamente. Vamos equilibrar, mas o caminho é longo, porque precisamos, todos nós temos vontade humana, Falou de vontade republicana, política também exatamente, é uma importante. vontade republicana, política, para que saibamos que quanto houver privilégios nenhuns, haverá maior desigualdades, pobreza para os outros. E efetivamente aí os direitos humanos obviamente não serão garantidos ou não serão implementados, justamente porque há uns sempre que em cada 1000 meticais desejam tomar 900 meticais. 1000 meticais sobra para, 100 meticais sobra para a população. Então é um caminho longo e todos nós precisamos, na verdade, de refletirmos sobre os privilégios que fomos ao longo da vida tendo, mas também esses privilégios não são necessariamente nossos, pessoais.
é uma questão de que a sociedade ela se estrutura na base de privilégios. 2, o próprio Estado cria outras argamassas para que os seus vivam melhor e a parte da população viva em pobreza, e essa tal pobreza absoluta. Então é um caminho longo, mas eu acredito, eu sou uma pessoa de fé e de esperança. Eu acredito que nós vamos chegar a um bom porto. E No vamos... horizonte de quanto tempo mais ou menos? Não sei, mas nós vamos ter alguma revolução social. Não pode não ser Já há sangrenta. sinais, já há sinais de que isso possa acontecer. Não sei, porque o grande problema é que fazemos parte de uma geração em que todos nós temos a injeção das corruptelas. Só que quando estamos na oposição ou somos ativistas, pensamos que aquela injeção não está em nós. Mas todos nós partilhamos dos privilégios, lamentavelmente. O caminho é longo. Eu acredito que haverá uma revolução social, por mais que não seja sangrenta. Não, eu penso que essa questão de revolução social que ele quer dizer já começou com esta questão do diálogo nacional inclusivo. Porque o diálogo nacional inclusivo visa necessariamente fazer esta revolução, fazer esta, como eu posso dizer, fazer esta mudança, criar um novo paradigma. Tenho crença para o que Estado. este vai ser algum coelho desta mata. Vai sair, pode ter certeza. Há trabalho por todos os cantos para que isto saia de facto um grande coelho. Até nem vai ser coelho, até pode ser algo mais portanto, mais elefante. Até pode ser um elefante, mas não branco. Mas não branco. Mas pode ter certeza que a revolução já começou, e começou de facto com o diálogo nacional, com a união de todos os partidos relevantes e todas as entidades relevantes, e inclusão de todos os moçambicanos, mesmo que estejam dentro ou fora do processo, mas todos estão incluídos. Para concluir mesmo, porque foi uma interrupção. Também já sei. Muitíssimo obrigado pela conversa sobre privilégios e direitos humanos, embora o tempo sempre é madrasta, não conseguimos falar profundamente a questão dos direitos humanos, que são impedidos de serem alcançados por causa dos privilégios. Sim. Mas, mais uma vez, eu acredito que os Mas privilégios... teve tempo suficiente para falar. Você deu o seu tempo de antena. Não posso mandar parar. Esse é o teu papel como moderador. Mas seja como for, os nossos privilégios em Moçambique ainda, infelizmente, nos impedem da realização, implementação, garantia dos direitos humanos. Isto é um debate. Nós podemos interpelar o outro que estiver a falar. Este é. Obrigado. Exato. Mas Já me alivia um bocadinho. não é minha tendência. Ok. Muito obrigado, doutor Elísio de Souza, e também ao doutor José Bila, por esta participação neste dia em que estivemos então a falar aqui sobre os privilégios que têm estado a impedir o respeito e a implementação dos direitos humanos em Moçambique. Privilégios versus subversão dos direitos humanos em Moçambique. Em que é que ficamos? Foi então este tema. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite.